Gênesis 49. E Jacó chamou os seus filhos e disse: Reúnam-se para que eu lhe diga o que acontecerá. E vocês, na parte final dos dias, reúnam-se e escutem, filhos de Jacó. Sim, escute a Israel, seu pai. Rúben, você é o meu primogênito, meu vigor e meu primeiro fruto da minha faculdade reprodutiva, e excelência da dignidade e a excelência da força. Imprudente como águas turbulentas, você não sobressairá, pois subiu à cama de seu pai. Naquela ocasião, você desonrou a minha cama. Ele realmente subiu nela. Simão e Levi são irmãos. Suas armas são instrumentos de violência. Não entre no grupo deles, ó minha alma. Não se junte à assembleia deles, ó minha honra, porque na sua ira mataram homens e por diversão cortaram os tendões de touros. Maldita seja a sua ira, porque é cruel, e a sua fúria, porque é impiedosa. Eu o dispersarei pelo território de Jacó e os espalharei em Israel. Quanto a você, Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um filho de leão. Você subirá depois de comer a presa, meu filho. Ele se agacha e se estica como um leão, e como um leão, quem se atreve a acordá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de governantes de entre os seus pés, até que venha Siloé, e a Siló, e a ele pertencerá a abundância dos povos. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e seu jumentinho a uma videira seleta. Ele levará a sua vestimenta em vinho, e a sua roupa no sangue das uvas. Seus olhos são vermelhos escuros por causa do vinho, e os seus dentes são brancos por causa do leite. Não residirá junto à costa marítima, junto à costa onde os navios ficam ancorados, e sua fronteira se estenderá na direção de Sidom. Isacar é um jumento de ossos fortes, deitado debaixo das suas cargas. Ele verá que o lugar de descanso é bom e que a terra é agradável. Ele abaixará o ombro para levar o fardo e se sujeitará a trabalhos forçados. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora cornuda à margem do caminho que pica o calcanhar do cavalo, de modo que o cavaleiro cai para trás. Eu esperarei a salvação que virá de ti, ó Jeová. Quanto a Gade, um bando de saqueadores o atacará, mas ele atacará o calcanhar deles. O pão de Azer será abominante, e ele fornecerá alimento próprio de reis. Naftali é uma corça esguia, ele fala palavras belas. José é o ramo de uma árvore fértil junto a uma nascente, cujo ramos se estendem
por cima do muro. Mas os arqueiros os hostilizavam, atiravam contra ele e guardavam rancor dele. Contudo, seu arco permaneceu no lugar e suas mãos continuaram fortes e ágeis. Isso veio das mãos do poderoso de Jacó, o pastor, a pedra de Israel. Ele provém do Deus de seu pai, e Deus o ajudará, e ele está com Todo-Poderoso, e este o abençoará com as bênçãos dos céus acima, com as bênçãos das profundezas abaixo, com as bênçãos dos peitos e do ventre. As bênçãos de seu pai serão superiores às bênçãos das montanhas eternas, e as coisas desejáveis dos montes duradouros, elas continuarão sobre a cabeça de José, no alto da cabeça do escolhido dentre os seus irmãos. Benjamim continuará a dilacerar como um lobo. De manhã comerá a presa, e ao anoitecer repartirá o despojo. Desses procedem as 12 tribos de Israel, e isso é o que o seu pai lhes disse ao abençoá-los. Ele deu a cada um deles uma bênção apropriada. Depois lhe deu essas ordens: estou sendo reunido ao meu povo. Enterre-me junto aos meus pais, na caverna que fica no campo de Efron, o Hitita, a caverna do campo de Macpela, em frente de Maré, na terra de Canaã, o campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para servir de sepultura. Ali enterraram Abraão e Sara, sua esposa. Ali enterraram Isaque e Rebeca, sua esposa. Ali eu enterrei Leia. O campo e a caverna que há nele foram comprados dos filhos de Et. Assim Jacó terminou de dar as instruções aos seus filhos. Então ele recolheu os pés à cama e deu seu último suspiro, e foi reunido ao seu povo. Capítulo 50. Então José se lançou sobre seu pai, chorou, abraçando a ele e o beijou. Depois disso, José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem seu pai, de modo que os médicos embalsamaram Israel. E levaram 40 dias inteiros fazendo isso, pois esse é o período necessário para o embalsamento. E os egípcios continuaram a chorar por ele durante 70 dias. Quando se passaram os dias de luto por ele, José disse à corte de Faraó: se eu achei favor aos seus olhos, levem a Faraó esta mensagem. Meu pai me fez prestar um juramento. Ele disse: veja, eu estou morrendo. Você deve enterrar-me na minha sepultura, que escavei na terra de Canaã. Por favor, deixe-me subir para enterrar meu pai, e depois disso eu voltarei. Faraó respondeu: vá e enterre seu pai, assim como ele o fez jurar. Assim José subiu
para enterrar seu pai, e todos os servos de Faraó foram com ele, os anciãos da sua corte e todos os anciãos da terra do Egito, também todos os da casa de José, seus irmãos e os da casa de seu pai. Deixaram somente suas crianças, suas ovelhas, seus bois na terra de Gersem. Carros e cavaleiros foram com ele. O grupo era muito numeroso. Chegaram então à eira de Atade, que ficará na região do Jordão, e ali realizaram uma grande e amarga lamentação. E ele guardou luto por seu pai durante 7 dias. Os habitantes daquela terra, os cananeus, viram a lamentação deles na eira de Atade e exclamaram: esse é um grande luto para os egípcios. É por isso que o lugar que fica na região do Jordão foi chamado de Abel-Miraim. Então seus filhos lhes fizeram assim como ele o havia instruído. Seus filhos o transportaram para a terra de Canaã e o enterraram na caverna do campo de Macpela, o campo em frente de Maré, que Abraão havia comprado de Efron, o hitita, como propriedade para servir de sepultura. Depois de enterrar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e todos os que tinham ido com ele enterrar seu pai. Vendo que seu pai havia morrido, os irmãos de José disseram: pode ser que José guarde rancor de nós, e ele nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso eles mandaram dizer a José: seu pai deu a seguinte ordem antes de morrer. Isso é o que devem dizer a José: eu lhes imploro, por favor, perdoe a transgressão de seus irmãos e o pecado que eles cometeram fazer-lhe tanto mal. Agora, por favor, perdoe a transgressão dos servos dos Deus de seu pai. E José chorou quando falaram com ele. A seguir, vieram também seus irmãos e se prostraram diante dele e disseram: aqui estamos como seus escravos. José lhe disse: não tenho medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Embora vocês quisessem me fazer o mal, Deus quis que as coisas acabassem bem e que muitas vidas fossem preservadas, e é isso que ele está fazendo hoje. Agora não tenho medo. Eu continuarei a sustentar vocês e as suas crianças. Assim ele os colocou e com suas palavras ele os consolou e com suas palavras os tranquilizou. José continuou a morar no Egito, ele e os da casa de seu pai, e José viveu 110 anos. José viu a terceira geração dos filhos de Efraim, também os filhos de Maquir, filho de Manassés. José os reconheceu como seus próprios filhos. Por fim, José disse a seus irmãos: estou morrendo, mas Deus sem falta voltará a atenção para vocês, e certamente os levarei para fora desta terra, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Por isso José fez os filhos de Israel prestar um juramento, disse-lhes: Deus sem falta voltará a atenção para vocês. Prometam-me que levarão os ossos para fora daqui. E José morreu aos 110 anos de idade. Então mandaram embalsamá-lo, e ele foi
posto num caixão no Egito.